Olá, bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, tudo bem? Bom dia a todos. Hoje, como de comum na nossa terça-feira, vamos fazer mais uma live e o assunto hoje são as leis do amor, né? As leis universais que regem os relacionamentos. E hoje estou aqui com a Andressa novamente. Vamos iniciar mais uma vez a nossa live. Andressa, faz o pedido aí para você entrar. Deixa eu acertar aqui, vamos lá. Enquanto isso, pessoal, se puderem ir direcionando aí por direct para as pessoas poderem acessar a live. Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem, Andressa? Tudo bem, graças a Deus. Aí tá chuvoso também? Aqui em Prudente tá uma chuvinha que não para. Começou de madrugada, mas assim, tá só nublado, não tá chovendo forte, não. Nossa, aqui choveu a noite inteira. Tá só. Tá bom para ficar hoje o dia inteiro dentro de casa, né? Pena que o trabalho nos exige outra, outra postura, né? Aquela vontade de ficar na cama, né? Assistindo um filminho, como era bom ser criança. Nossa, aquele tempo quando dava férias, num período desse aí, aquele dia que você assistia desenho animado de manhã, A fazia o Jéssica que falou. De onde você é, Jéssica? A Jéssica falou que lá tá chovendo e muito frio. Você é de onde, Jéssica? Fala pra gente aí. Deve ser aqui pro lado do oeste também, se bobear, né? Ah, mas que beleza. Então, Andressa, hoje nós vamos falar aqui das leis do amor, né? Essas leis que são universais aí para os relacionamentos, certo? A Jéssica é de Poços de Caldas, Minas Gerais. Nossa, sul de Minas, que bacana. Lindo Poço de Caldas, que bacana, Jéssica. Pão de queijo, doce de leite, que delícia. Básico, hein? A Isso oral aí já pensa em comida, né? Já pensa logo na comida. é só para começar, né? Tem uma. Não chega e diga uma piada, vai, mas é uma. Costume falar assim, né? O paulista chama a pessoa para tomar um café, é para tomar um café, né? Ele bota café na xícara e você toma. Se o mineiro te chama para o café, se prepara, porque é bolo, é doce de leite, é pão de queijo. Realmente ele serve um café de verdade, né? Então os mineiros aí estão de parabéns com a sua receptividade das pessoas, né? Acho que eu sou mineira, então, viu? Que Acho que eu bom, né? tenho em Minas. Bom, bom saber. Eu acho que pelo menos chamar alguém para essa casa, no mínimo, um bolinho, né? Você quer comprar um bolinho, alguma coisa, né? Só para comer, tomar um café puro. Olha, graças a Deus, assim, desde muito pequena, em casa sempre teve mesa posta, assim. A minha avó, da hora que acordava, acho que a mesa nunca ficava vazia, era sempre cheio de muita coisa. Muito gostoso. É muito bom estar com a mesa reunida, com pessoas especiais. Isso E é vamos bom. falar, ontem foi o Dia dos Namorados. A gente nem tinha É lembrado disso, né, quando escolhemos o tema dessa semana. E verdade, coincidiu olha. de falarmos sobre a lei do amor, sobre como criar os relacionamentos, relacionamentos da família, relacionamentos amorosos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O nosso Exato. amigo constelador vai nos trazer essas consciências. Legal. Então, pessoal, primeiramente, é interessante entender que essas leis do amor não é que são leis que foram criadas aí, como a gente tem nos nossos códigos aí, leis de trânsito, leis, né? São leis que elas existem, né? Elas foram percebidas porque elas existem nos relacionamentos. E por mais que uma pessoa diga, ah, mas eu não acredito, mas eu não concordo, né? Eu gosto de brincar que é como a lei da gravidade. Se você quiser falar, não interessa para mim, beleza, mas ela vai acabar influenciando a sua vida da mesma forma, tá? Então, as leis do amor, elas foram percebidas por Bert Hellinger, né? O Bert Hellinger, para quem não sabe,
ele foi a pessoa pioneira na questão das constelações, né? Ele que desenvolveu, ao longo de muitos anos de estudo e percepção dos relacionamentos, ou seja, por mais de 30 anos lidando e tratando relacionamentos, foi que ele percebeu alguns padrões, algumas leis, que quando são infringidas, e quando elas são deixadas de lado, desobedecidas, elas acabam trazendo um desequilíbrio para as relações, para as famílias e para os sistemas, né? Então, essas 3 leis, eu vou falar primeiro as 3 leis, tá? Para vocês entenderem de uma forma geral, depois eu vou explicando uma a uma, tá? Então, elas estão ordenadas da seguinte forma. A primeira é a lei do pertencimento, a segunda, lei da ordem e hierarquia, e a terceira do equilíbrio. Aí vocês vão entender por que elas se colocam nessa ordem, tá? Então vamos começar a falar pela lei do pertencimento. Tá? O que seria a lei do pertencimento? É o direito a pertencer, né? Então todos nós temos direito a pertencer ao nosso sistema, tá? Por isso que quando alguém é excluído de um sistema, geralmente por uma questão moral, por uma questão de afinidade ou qualquer outra coisa, por mais que pareça certo isolar aquela pessoa, tirar ela do sistema, todo o sistema, através de uma questão de compensação, ele vai ser, entre aspas, punido por isso, ele vai ser prejudicado, tá? Então, vamos pensar que houve numa família. Isso acontece muito, né? Eu vou falar um caso assim que é bem comum. Pessoas têm dificuldade com álcool ou drogas, né? Os adictos aí. É muito comum nas famílias essas pessoas serem excluídas, né? Elas serem colocadas de lado, como se elas não pudessem fazer parte do sistema, porque elas causam ali um distúrbio, né? Uma dificuldade dos relacionamentos. E quando isso acontece, tá? Aparentemente parece que você está isolando o problema, né? Mas quando essa pessoa ela não tem o seu lugar, ela não é reconhecida ali no sistema, com certeza haverá uma compensação nesse sistema. Alguém irá repetir aquela história, né? Ou outros desajustes vão acontecer para que aquela situação seja mostrada e que aquela pessoa tenha o seu lugar devidamente reconhecido, para que aí sim o sistema volte a fluir, né? Quando nós falamos das leis do amor, é o fluir, né? O fluir do sistema. Quando algo na vida não está fluindo, né? Muitas vezes pode estar sendo prejudicado porque uma dessas leis do amor ela está sendo infringida. Então, essa primeira lei do pertencimento, Andressa, ela ocorre... Quando eu falo sistema, eu não falo somente o sistema familiar. Esse, com certeza, para nós é o mais importante, é onde nós mais devemos ter o olhar, né, para poder cuidar e equilibrar. Mas sistema, por exemplo, o sistema de empresa que você trabalha, né, no consultório que você atende, todo local existe ali, se uma pessoa ela está ali, ela tem o direito a pertencer. Se alguém é excluído, isso começa a haver aqui um desequilíbrio ali dentro daquele sistema, tá? É que o familiar, ele vem, essas questões, quando elas não são resolvidas naquela geração ali, esses problemas eles vão repetindo, né? Então, muitas vezes, um avô, por exemplo, que ele tinha problema com o alcoolismo e que ele foi excluído do sistema, isso pode se repetir no filho, isso pode se repetir no neto daquele avô. Então, é por isso que é importante, né? Olhando para essa primeira lei, a questão de olhar. Mas, poxa, como que eu vou incluir uma pessoa dessa no sistema? Incluir, no caso, é você reconhecer o papel dela e a importância, né? Qual o papel de um avô? Se esse avô ele deu origem a filhos e netos,
Vamos pensar, esse avô foi a origem da vida naquela família, né? Então, por que não olhar e reconhecer essa importância desse avô, né? Ele teve essas dificuldades aí, que muitas vezes já é uma repetição de antepassados. Né, Andressa? Não sei se você percebe, você que atende muitas pessoas, eu gosto da questão do alcoolismo porque está presente em muitas famílias aí, né? Acho que é difícil uma família que você fale, não tem nenhum caso de alcoolismo no tio, no avô ou alguém, né? E se você perceber, é algo que vem há muitos anos se repetindo. Se você vai puxando aí na história, já tinha tio avô, já tinha. É uma coisa que vai, porque sempre houve essa questão dessa exclusão, né? E isso acaba se repetindo, até que a pessoa seja incluída no sistema para que ele possa fluir, para que o amor possa fluir. Enquanto isso não ocorre, o sistema traz essa informação para que ele seja visto e mostrado, certo? Eu até queria comentar algo com você, você fala se faz sentido isso ou não, né? Uhum. Quando a gente fala sobre a questão do amor incondicional, né? Isso é uma das coisas que a palavra de Deus fala, amar incondicionalmente, amar, né, sem julgamento. E isso que você está falando faz sentido, porque eu tenho uma situação familiar onde o meu pai, o pai da minha mãe, tem um problema mental, né? Ele tem uma doença mental e ele teve muito problema com álcool e droga. E ele teve um relacionamento muito abusivo com a minha avó, né? Quando ele era mais jovem, por causa do transtorno mental e junto com a bebida, ele chegava em casa bêbado, ele tentou matar ela, minha mãe, minha tia muitas vezes, minha avó tinha que sair com as crianças e fugir dele, né? E aí, Uhum. muito novo, ele chegou a ser invalidado, né? Afastado, aposentou com 29, 28, 29 anos de idade. E a minha avó foi casada com ele até falecer, mas por causa dessa questão da doença, né? E em casa, a gente inclui ele faz parte da família, ele tá com a gente, né? Tô falando de mim, tá? Eu não sei dos outros, mas vou falar Uhum. sobre o meu sentimento. Então, comigo, ele sempre foi muito amoroso, ele chama de minha morena cheirosa, cadê o cheirinho do vô? Até hoje, com quase 40 anos de idade, quando ele me vê, ele fala, cadê o cheirinho do vô? Não sei o quê. Então, ele é muito amoroso assim, só que eu sinto, né, que inconscientemente existia essa exclusão, essa rejeição por causa da dor que ele causou nas mulheres da minha família. Sim. E o que que acontece? Eu vejo, como você falou, repete no filho, né? O meu filho mais velho, eles não têm convivência. A gente vê ele pouquíssimas vezes e muito rápido quando a gente está em um relacionamento. Então, não tem como falar que é o comportamento que aprendeu. Mas existem muitas situações aqui em casa que quando eu olho para o Samuel, eu não vejo Samuel, eu vejo ele. Porque ele tem comportamentos, trejeitos e situações que é para que me lembre, sabe? Para que, tipo assim, olha para ele, veja ele, né? Que é igual o filme do Avatar que fala, eu vejo você. Exatamente. E antes de eu conhecer as leis, né, do amor, essa questão do pertencimento, de honrar a ancestralidade, aceitar tudo como foi, e todo esse movimento, quando eu olhava, eu tinha raiva, eu ficava nervosa, sabe? Eu tinha raiva, eu tinha rejeição por aquilo, entendeu? E aí eu falo que não tem forma maior de Deus nos ensinar a amar incondicionalmente é quando vem nos nossos próprios filhos, né? Então não tem como a gente olhar para o nosso filho e não conseguir amar incondicionalmente. O filho é a maior prova de amor incondicional que você pode ter por uma outra pessoa. Faz sentido isso, Alan? É realmente assim que acontece? Sim, Andressa. O que acontece é o seguinte: nós carregamos conosco todas as informações dos nossos antepassados e da nossa vivência. Então, assim, a partir do momento que a gente entra, cai para esse mundo aqui, né? Nós já temos um campo eletromagnético aí com informações. E parte dessas informações, elas são referentes aos nossos antepassados, né? Existem pessoas que nunca conheceram um pai, por exemplo,
e eles têm muito daquele pai e daquela mãe, em termos de atitude, né? Quantas crianças que são adotadas e elas carregam isso que você me falou, que ele mal tem contato com esse avô, ele não tenta imitar esse avô, é algo que realmente está presente em você, que está presente nele. E de alguma forma, eu acredito que por questão até vibracional, ele acaba, em algumas situações, repetindo algumas questões, porque isso está meio gravado, né? Quando você pega um computador que já vem com um sisteminha operacional, algumas coisas ele já faz sozinho, ele já tem um relógio ali, ele já tem algumas funções antes de você instalar outras, né? Então, nós vivemos de fábrica, vamos dizer assim, com algumas informações desses nossos antepassados, né? E aí, isso é muito comum, né? E também, quando nós somos adotados, por exemplo, uma criança que é adotada, ou seja, ela entra num sistema novo, ela recebe desse sistema novo, desse pai, dessa mãe, mesmo que não seja de sangue, e traz também dos pais biológicos. É muito interessante, né? A importância, né? Por exemplo, de uma criança que foi adotada, essa família, ela não pode simplesmente rejeitar e excluir totalmente a existência daquela família anterior. Mesmo que ela não conheça essa família, é muito importante ela honrar e ser grata pela vida daquela criança, que veio daquela família biológica. Né? Existe muito caso que aquilo nem é comentado, é como se fosse um segredo. Né? Aliás, segredos de família são coisas que também desajustam o sistema familiar. Né? Quando há um segredo, algo que não pode ser contado, que poucas pessoas sabem, tudo isso vem se repetindo, vem se trazendo até que venha à tona e apareça. É muito interessante a questão do sistema. Né? Por isso a importância de equilibrar tudo isso. Mas nós trazemos toda essa informação. Né? Muitas vezes eu me percebo em algumas situações sozinho. Né? Eu começo a perceber e falo, caramba, olha, eu estou agora agindo muito parecido com o meu avô. Eu consigo perceber isso em mim. Não precisa ninguém estar me contando. Porque eu conheci, eu tive bastante contato, por exemplo, e eu sei. Mas é involuntário. De repente, eu me vejo reagindo a uma situação como ele. Né? O que nós temos que tomar conta e ficar vigilantes é o quanto isso é benéfico para a gente ou não. Né? A gente não vai querer honrar a nossa família com aquilo que não foi positivo. Né? Isso é um equívoco muito grande. Nós temos o costume, por exemplo, de honrar a família na escassez financeira, por exemplo. Tem coisa pior do que honrar uma família na escassez, ao invés de fazer diferente, né? E muitas vezes nós honramos num comportamento negativo, né? Sabe uma coisa que é interessante, Andressa? A questão de doenças, por exemplo, né? Nós sabemos pela ciência que carregamos carga genética, né, dos nossos familiares e, consequentemente, nós carregamos sementinhas, vamos pensar assim, das doenças. Né? Mas as sementinhas, elas só brotam se nós trouxermos um solo fértil para elas. Dizem que a parte genética, por exemplo, de um câncer é 15% que vem da genética. O resto é você dar ambiente fértil, ou seja, um corpo, né, com pH baixo aí para poder fluir esse câncer, por exemplo, e comportamento. Né? Então, muitas vezes, um mesmo tipo de câncer repete nas famílias, por exemplo, ou o mesmo tipo de doença, porque eles se comportam de forma parecida. Né? Então, nossa... Isso que você falou sobre a questão do pH da água, né? É interessante porque ele explica o seguinte, que existem os neurotransmissores e que esses neurotransmissores, eles manifestam nos nossos órgãos. E como que eles são formados? A partir dos pensamentos. Então, por que acontece na família? Por que repete? Porque normalmente as pessoas daquele clã têm o mesmo comportamento familiar, a mesma forma de agir, os mesmos pensamentos, as mesmas opiniões, os mesmos estresses, as mesmas irritações. Então, por isso que acaba desenvolvendo
desenvolvendo a mesma doença por causa do padrão de mente e comportamento, pensamento, emoção e manifestação. Eu achei bem interessante isso. Eu vi e falando, né, sobre essa questão de 80% do nosso corpo é água, e a água representa emoções, e as emoções afetam os órgãos, enfim, e aí desencarrega tudo isso que você está falando. Exatamente. Então, assim, que interessante, nós não somos condenados a repetir uma doença, por exemplo, que trazemos a carga genética, né? Eu não escolho ter, vamos pensar, era muito comum na minha família ter problema nos rins. Eu sempre falei, eu não vou entrar nessa. E graças a Deus, até hoje, nunca tive nada, nenhum cálculo, nada, né? Mas era muito comum. E você vê um tipo de comportamento que eles têm, que eles são muito parecidos. Eu falo assim, eu não vou me comportar assim. Além de eu perceber que não é muito agradável para conviver se comportar daquela forma, olha o que acarreta doença no corpo físico, né? Então, é isso que a gente tem que olhar. Nós não somos condenados a nada nesse sentido, né? Até em relação à questão da constelação, é muito interessante. Isso existe, né? Por exemplo, pode haver uma tendência em mim de vício. Vamos pensar, eu entro nessa, eu não sou obrigado a entrar nessa porque o sistema, porque excluíram o meu avô, sei lá o quê, né? Eu tenho esse livre-arbítrio de controlar isso em mim e trabalhar e entender que eu não sou escravo disso. Agora, se eu escolher entrar naquela vibração daquele antepassado, aí sim aquilo vai acontecer comigo. Tudo é uma questão de vibração. Pode haver uma tendência para eu ir naquela direção, mas aquela direção não é minha sina, não é o meu destino certo. Eu posso, através das minhas ações, dos meus hábitos, não seguir aquilo. Vamos pensar que existe uma tendência na minha família e todo mundo ser preguiçoso, por exemplo, não gostar de trabalhar. Mas se eu insistir e lutar contra isso, acordar cedo e trabalhar, eu não vou seguir isso daí, né? Então isso serve da mesma forma. Então sobre essa da boa consciência, né? As pessoas pensam que ganhar consciência é uma questão mágica que vai instalar uma pedra mágica dentro dela e que ela vai acordar com todas essas questões esquecidas, né? Como você está falando, essa questão de comportamental na família. Então, gente, é você olhar para suas sombras, saber que elas existem e agir de forma diferente. Porque se você já tem, né, quando você está falando da questão do pertencimento, das leis do amor, se existe uma lei que você vai contra ela, você sabe as consequências que aquilo vai dar. Você sabe aonde vai chegar. Então, se você já sabe que a sua família tem uma tendência a uma determinada situação, você tem que realmente escolher diferente. Então, ganhar consciência não significa que você não vai ter os mesmos desejos, os mesmos sentimentos, as mesmas provações, as mesmas dificuldades. O que faz você um ser consciente ou inconsciente é as ações e reações que você tem diante das mesmas dificuldades. Então, é isso que faz você ser diferente, a boa consciência. E para mim ter essa boa consciência, eu preciso entender o que está por detrás disso. Porque até então, né, eu não ter essa consciência de que isso estava se repetindo e que eu tinha esse sentimento de rejeição, influenciava numa questão de não pertencimento, que eu precisava incluir essa pessoa, olhar para essa pessoa e falar que ela tem um lugar e que eu aceito tudo como foi. Sair do julgamento, eu ia gerar o quê? Que eu ia gerar não, que eu já havia gerado no meu corpo as células cancerígenas. A mãe da minha mãe faleceu com 60 anos de câncer, né? Uhum. E eu já tive, com 19 anos eu tive tive nódulos no endométrio, que eu fui diagnosticada que eu não poderia ser mãe, eu recebi um milagre, hoje eu tenho 2 filhos. E em 2019, quando eu comecei o processo de autoconhecimento, eu desenvolvi 7 nódulos na minha tireoide. Porque existia ali um padrão de comportamento e pensamento inconsciente que estava gerando os mesmos caminhos da minha família, como você falou, e é algo inconsciente. Então, as doenças, as dores, as limitações, todas as situações, ela tem a função de nos despertar, ela tem que mostrar para nós assim, olha, tem algo disfuncional aí,
tem algo que precisa ser trabalhado, tem algo que precisa ser melhorado, né? E aí, quando a gente vai olhando para os órgãos, para as emoções que tem por trás, o porquê que gerou aquilo, você vai resignificando e você vai se curando, né? No caso da primeira parte aqui, da região sacral, né? Dos órgãos, os relacionamentos, né? Por que eu acabei, de alguma forma, me tornando estéril, né? Porque a doença que eu tinha diagnosticada era essa. Porque talvez eu não escolhia ser mãe, talvez eu não escolhia ter família, por causa do histórico de frustração, né? Eu falava, nem quero nem tentar isso, porque é só problema, é só confusão. Então, aí o corpo já vai gerando formas de não escolher aquilo. E a gente precisa ser curado, né? Melhorado, restaurado, porque não é, como o Alan falou, não é porque eles tiveram essa história que eu vou viver essa história também. Eu posso Exato. viver uma história diferente. É interessante. E dentro da constelação, nós temos dois termos, que é a boa consciência e a má consciência, né? E o que seria a boa consciência? É você realmente seguir, vamos pensar assim, de forma cega, os padrões da sua família, né? Então, pensar que na família todo mundo bate boca, briga, e você continua seguindo aquilo. Isso na constelação é chamado de boa consciência. Você está realmente, para você pertencer àquela família, eu tenho que ser bocudo. Então eu vou seguir aquilo. Né? Mas o que isso causa para a minha vida? E quando alguém decide fazer diferente, é a má consciência, porque dentro dele é como se ele estivesse fazendo errado. Mas, na verdade, essa pessoa ela pode ser a cura para esse sistema, que a partir dela ajam diferente, né? Que a partir dela funcione diferente. É como muitas vezes a ovelha negra da família, entre aspas aí, é justamente a pessoa que decidiu agir pela má consciência, ou seja, ela foi contra aquilo que era um padrão, entre aspas, negativo daquela família, para fazer algo diferente. Ou seja, ela agiu contra o que eles viam como o certo, né? Só que no fundo foi algo que foi para resolver tudo aquilo naquele sistema. Né? Então é interessante isso, o quanto que é difícil você agir contra. É uma força grande, é que nem você encontra a força da gravidade, né? Então todos têm um tipo de costume. Alguém vai lá e quer fazer diferente e aquilo parece uma ofensa, né? Então muitas pessoas, por exemplo, elas são obesas porque todo mundo é obeso na família. Todo mundo sempre foi gordinho, comilão. Quando ela começa a fazer diferente, no início é muito difícil para sair daquele lugar. Porque parece que ela está se desfazendo da família. Eu estou rejeitando a minha família em ser magro. Eu estou indo contra aquilo. Né? Por isso que muitas vezes é difícil. Isso em caso que a gente falou já de doenças, tem a questão de obesidade, postura, né? Por exemplo, família de pessoas, de homens machistas aí há tantos anos, um cara que decide não ser, nossa, é uma virada muito forte ali, né? Isso vai contra, entre aspas, os princípios daquela família, né? Então, para ele vencer e tornar aquele sistema mais sadio, muitas vezes ele até vai se tornar um excluído, né? Ver como que a questão do sistema ela é complexa, né? Isso é muito interessante, né? Porque assim, a gente falando sobre relacionamento, sobre namoro, casamento e tal. Isso é muito interessante, porque como eu comentei com vocês, né? Eu venho de um padrão familiar sobre abuso, né? De mulheres que foram abusadas. E abuso não é só a violência física, é abuso verbal, é moral, é financeiro, enfim. E ter vivido nesse padrão, o meu marido tinha comportamentos semelhantes. Só que dentro da concepção dele, ser daquela forma era ser correto. Ele estava repetindo algo que dentro da linhagem dele, aquilo era ser provedor, ser o protetor, ser o homem da casa, entendeu? Então ele não tinha consciência de que os comportamentos que ele tinha em determinadas situações me faziam tão mal.
me machucavam tanto, eram tão tóxicos, que o dia que eu verbalizei isso para ele, ele ficou branco, assim, parece que eu vi que a alma dele saiu do corpo, sabe? Ele ficou em choque, porque ele não tinha essa visão de que ele estava indo contra os princípios, né? Porque Sim. ele, diferente da minha família, ele foi um menino que foi criado dentro de princípios, da família ali bonitinha, né? Pai, mãe, tudo certinho. E quando eu falei para ele, eu falei, olha, não tá legal isso não, você tá sendo isso. Ele ficou em choque, assim, principalmente por ser militar. Então, foi realmente um choque para ele e ele veio É. trabalhando esse comportamento dentro dele. E realmente, muitas vezes, existe esse conflito, né, de não pertencer mais, porque ele vê que ele passou a ter um comportamento diferente do clã. E aí a gente acaba, muitas vezes, sendo excluído, porque não faz parte. A Fica Ana Paula está mal, falando. mal visto, né? Fica mal visto dentro do grupo. Só que ele está agindo com mais. Esse esforço de ser de um pouquinho diferente pode criar algo mais interessante, né? De alguma forma você vai fazendo as pessoas falar, "Mas o que tem de diferente aqui, né? Por que dá certo e porque quando não tem essa função, é difícil o relacionamento dar certo, né, Alan? A gente vira aquela guerra, né? A gente vira em uma guerra, porque pessoas feridas ferem, pessoas saradas saram. E aí você começa a colocar as leis do amor em ordem, então o relacionamento começa a fluir. E a gente precisa olhar para isso. A Ana Paula está falando assim que no caso dela, ela não foi ensinada a honrar os pais biológicos. Possivelmente você é adotada, né, Ana? Ana Paula, o caminho é você começar a colocar no teu coração essa honra, né? Então, independente de quem sejam seus pais biológicos, o que importa é o sentimento no coração. É você colocar nas suas orações, agradecer a tua existência que veio deles, a vida que veio deles, né? Isso você não tem como pagar, né? Eles falam assim, os sistemas familiares, a gente fala muito a respeito da compensação, a gente pode já falar dessas leis do equilíbrio também, só que a única coisa que não tem compensação é filho em relação a pai e mãe. Não tem como compensar o pai e a mãe pelo que eles deram. Foi a vida. É a única coisa que o pai e a mãe veio para nos dar é a vida. Então, se seu pai e tua mãe te deu a vida, seja extremamente grato a eles por isso. É só por isso que eles vieram. Né? Imagina que se não fosse eles, não interessa a condição que você, né, tenha sido adotada. Isso não vem ao caso. Mas sem eles, você não estaria nem aqui agora assistindo essa live. Então, é uma coisa muito grandiosa, né? Por mais difíceis que são as histórias, não sabemos o porquê de tudo, mas um porquê existe. O seu pai e sua mãe se relacionaram para que você nascesse. E esse agradecimento dessa vida que você tem é só nutrir isso no seu coração, né? Se você ir nutrindo isso, mas eu não consigo de cara, vai pedindo, vai orando, vai pedindo, isso em algum momento vai ficar muito forte. Porque aí sim você consegue ter um fluxo mais interessante na vida, né? Eu acredito que assim, não sei as condições que você vive hoje, mas com certeza, se você acolher no seu coração a gratidão pela vida que esse pai e essa mãe deram a você, você pode ter certeza que muita coisa que hoje você fala, poxa, não está indo, não está fluindo, vai começar a fluir e vai começar a andar. E se tiver dificuldade de fazer isso sozinha, procure um constelador. Né? Numa constelação, muitas vezes, não estou dizendo que é um passe de mágica, mas ajuda a cair uma ficha gigantesca sobre tudo isso e energeticamente você consegue ser até nutrida por esses pais que você não conheceu. É bem interessante se você puder buscar isso. Né? A gente tem um ponto de vista sobre honrar, que honrar é ir lá, é cuidar, é visitar, é conhecer, é saber, né? E honrar, gente, não tem nada a ver com isso. Honrar é respeitar as escolhas que eles fizeram, quem eles são, como eles agem, como eles deixam de agir.
Honrar pai e mãe é esse espaço de respeitar. Não é querer mudar, não é querer se meter, não é querer salvar. Honrar pai e mãe é respeitar que eles são grandes, nós somos pequenos, eles sabem o que fazem e é isso. Aceitar eles. Isso que é honrar. A gente confunde muito que honrar é ir lá, servir, abraçar, beijar, confraternizar, né? Isso são... Se você tiver a oportunidade, a possibilidade de viver isso, legal, mas não é sobre isso, né? Vai muito além disso. Existem muitas pessoas que confraternizam, que vivem todas essas coisas, mas que não honram o pai, porque não respeita, porque está o tempo todo julgando, querendo mudar, querendo ensinar, querendo manipular, e não está cumprindo o que é verdadeiramente honrar. Honrar é isso. Verdade. Respeitar quem são e as escolhas dele, e eles escolhem o que escolhem até o momento que não escolherem mais, segundo o nível de consciência. Porque a gente fala que maturidade não tem nada a ver com tempo. Existem pessoas de 80 anos que são extremamente ignorantes e pessoas muito jovens que são extremamente maduros. Porque maduridade tem a ver com saber o que escolhe, porque escolhe, autorresponsabilidade e tudo mais. E sobre a questão da adoção, esses dias atrás eu escutei uma história, não lembro nem de quem foi, sobre Jesus, né? Que a pessoa acho que tem um filho adotado, uma criança adotada, e ela não sabia por que a criança falava, né? Por que eu não tenho um pai e uma mãe? E aí a mãe adotiva contou a história de Jesus, né? Se Jesus tivesse ficado se questionando quem eram os seus pais original, né? Ele não teria feito tudo que ele fez para a humanidade, porque Maria e José não eram os pais de Jesus, não é verdade? Exato. Então, E como José o acolheu também, né? Sem ser o pai biológico dele. Foi muito maravilhoso. Ótima referência de história. Mas é interessante você falar essa questão dos pais, que já entra na próxima lei, né? Você falou de reconhecer pequeno pelos pais. A segunda lei é a lei da hierarquia, tá? Então, na hierarquia, é reconhecer o teu exato local, a tua exata posição na família, né? Se você é filho, reconhecer o seu lugar de filho menor que o pai, né? E maior que o seu filho, né? Então, isso é interessante, né? Você se vê menor que seu pai, isso tira o teu, entre aspas, direito de bater boca com seu pai, por exemplo, né? Porque quando você bate boca com alguém, ou você se vê igual a pessoa ou maior do que ela, né? Então, aí que a gente está falando daquela questão do honrar, do respeitar, né? De respeitar os pais como eles são, com as escolhas que eles fazem, né? Muitas vezes isso não é fácil, mas é o nosso papel. Nós vemos aqui, fomos colocados num núcleo familiar específico para a nossa evolução. Então, não temos um entendimento total sobre isso, mas com certeza fomos colocados no lugar certo para a nossa evolução. Então, essa questão de você saber exatamente o seu local é muito importante. O que acontece? A gente falou a respeito aqui também, não sei se a gente falou no começo a respeito a gente falou de adoção, não falamos sobre divórcio e separação, por exemplo, né? O que acontece muitas vezes depois de um divórcio é colocarem esse filho na posição, entre aspas, do companheiro que não está mais morando na casa, né? Então, por exemplo, uma mãe se separa do marido, do pai da criança, e aquela criança ali, ela acaba sendo colocada no lugar desse marido ou dessa esposa, né? Quando eu estou dizendo isso, não é se colocar sexualmente nesse lugar, tá? Embora até ocorra um abuso dessa forma. Mas estamos falando a respeito da posição. Se coloca aquela pessoa no sentido de exigência, de carinho, de amor, de tudo mais, com essa responsabilidade que não é dele. E aí fica muito pesado para essa criança carregar o peso, além da posição dela de filho, da posição de, entre aspas, marido ou esposa desse pai ou dessa mãe, né? Então, essa questão da ordem e hierarquia é muito importante. Aonde que as
pessoas são iguais ali na ordem de hierarquia. Relação marido e mulher. Né? Relação marido e mulher, não existe hierarquia entre os dois. Um é do mesmo tamanho que o outro. Então, sempre também que nós enxergamos o outro, ou como maior, ou como menor, há um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ele reverbera em todo o sistema da família, isso passa para os filhos. Os filhos, quando tiverem a sua família, também vão estar com entendimento errado sobre aquilo e vão estar levando esse desequilíbrio para frente. Então, esse entendimento que marido e mulher, ou um casal, de que forma seja, eles tenham o mesmo tamanho, isso é importante, esse entendimento. Se não, se um enxerga o outro como maior, o que ele vai estar enxergando no outro? Um pai ou uma mãe. E aí já tem toda uma disfunção no casamento. Tem muito casamento que não tem sexo por causa disso. Porque um é tão maior que o outro que já vira uma relação de pai e filho. E aí pai e filho não tem relação sexual, né? Então aquilo é tudo no inconsciente, tá, pessoal? A gente está trazendo aqui de uma forma rápida e breve. Não dá para passar um curso de constelação aqui. Mas olha como que a gente saber exatamente o nosso lugar é importante. E o quanto que tantas relações estão desajustadas pelo posicionamento. Exemplo também, irmãos, né? O irmão que nasceu primeiro, ele tem precedência sobre os demais, né? É a ordem de quem veio antes, certo? Por isso que no relacionamento os dois chegaram ao mesmo tempo, por isso que eles têm o mesmo tamanho. Mas o irmão que ele veio antes, ele tem uma precedência sobre os demais. Não é questão de mandar e fazer isso, aquilo. Mas existe um respeito, uma honra por esse irmão mais velho. Quando isso não acontece também, quando de repente o caçula é que desponta e toma conta dos pais e de tudo mais, também há um desequilíbrio, tanto para essa família original do pai e da mãe, quanto para a família dele. Muitas vezes esse caçula, é tão comum ter esse caçula que ele nunca, por exemplo, consegue construir a família dele, fica eternamente ali por volta dos pais, porque ele faz esse papel que também não é um papel oficial, de virar pai dos pais, né? Muitas vezes, por questão aí de saúde, etc., ou por questão de escolha mesmo, de tomar esse lugar e tomar conta da casa, que acaba não conseguindo levar a vida adiante. Então, o quanto que é importante essa questão do posicionamento da hierarquia, né, Andressa? Sim. A gente tem que... É muito interessante que você vai falando, vai fazendo vários downloads, assim, né? Várias fichinhas vão caindo. A minha vida foi muito transformada. Isso, tudo isso que você está falando, eu vivi essa situação. Né? Eu acabava vendo meu marido como maior e eu como pequena. E aí ele também nessa função. Então, por isso que às vezes ele tinha essa função de autoridade, porque ele estava em posição de pai. Então, quem dá ordem, quem reprime, quem fala, você vai, você não vai, não, é o pai. Então, trazer esse equilíbrio, por isso que a palavra de Deus fala que nós somos uma só carne. Né? Não tem separação, é uma só carne. Então, se é uma só carne, tá aqui. Se eu tô em cima e eu tô embaixo, nós estamos juntos. Não tem como ser separados, né? E aí, isso foi sendo solucionado. Outra coisa que você falou, que o meu filho mais velho, pelo fato do meu marido ficava muito tempo fora de casa, né? Ele trabalhava, estudava fora, e aí eu ficava sozinha com ele. Quando o pai saía, ele tomava a posição do pai. Então, ele se sentia que ele tinha que proteger, que ele tinha que me proteger, que ele tinha que ficar responsável pela casa. Eu não sei se porque o meu marido, quando saía, ele falava, cuida da mamãe para mim. Isso que eu ia falar. Por brincadeira, fala assim, aquilo é tomado posse, né? E aí, quando ele falava, cuida da mamãe para mim... Ele via isso mesmo. Então, tipo, os dias que o Eduardo não estava em casa, esse menino não dormia. Quando ficava muito tempo, ele desenvolveu um problema gástrico, intestinal, de ansiedade, passava muito mal, muito preocupado. E é tão interessante, Alan, que até a minha cachorra
quando meu marido não está em casa, ela tem um comportamento diferente, você acredita? Olha, Até a minha cachorra, quando ele não está, normalmente ela vai dormir, ela come a raçãozinha dela, deita na cama dela e dorme. Quando ele não está, ela vai pro portão, ela late, 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 tipo assim, 1h30 latindo, tipo, tô protegendo a casa. Aqui tem alguém que tem um guardião, né? E ela vai dormir. É muito interessante, né? Essa questão, assim. Talvez seja a minha vibração que faz com que eles tenham, né, essa questão da desproteção que faz eles terem esse comportamento, não sei. eu estou tentando ler aqui ó, os comentários do pessoal. É que a minha tela celular ela tá com um probleminha, ela tá escura. Eu estou com muita dificuldade. Eu vou ler Você conseguir ler? aqui, ó, da Janaína. A Janaína falou assim, ó, sair do padrão pode ser feito com a água, já que a água é o melhor condutor de energia. Sai do jogo familiar para conseguir transcender. Eu não entendi. Eu também não entendi. Aí a Adri está perguntando se nós vamos falar sobre ciúmes excessivo. Ciúmes excessivo? É disfunção, gente. Aí já não vem. Ou pode ser algo de repetição, se esse padrão já vinha de pai, de mãe, tanto de um lado quanto do outro da relação. Geralmente, ciúmes excessivo é a dor da traição, tá? A gente está falando daquelas 5 feridas, né? E geralmente tem a dor da traição, né? Ou a pessoa, ela lá atrás, na infância, ela teve a dor da traição, então ela tem um traço de caráter rígido, isso ajuda nessa questão, ou ela passou por isso realmente, ela já foi traída, ou ela que trai com frequência e tem medo que o outro trai, então ela tem um ciúme excessivo. Então não dá para te dar uma resposta de prontidão. Mas existem várias questões que teria que analisar o histórico aí para poder entender de onde que vem essa falta de confiança, né? Porque o ciúmes, na verdade, excessivo é uma falta de confiança no outro. Por que que existe essa falta de confiança no outro? Aí que a gente tem que estudar onde que nasceu isso. Se é uma coisa que tem a sua validade, né? Se foi algo que aconteceu repetidas vezes aí e que é justificável a falta de confiança, ou se não, né? Precisa entender melhor, tá? Tem mais alguma pergunta, Andressa, aqui embaixo? Vamos ver aqui. Acho que não, a Adri fez a última, né? A Ana Paula também que comentou algumas coisas que, tipo, o pertencimento é inconsciente. Eu vi ela falando aqui da questão da preguiça e tal, que muitas vezes a gente não percebe, né? Eu dei preguiça de exemplo, que acontece bastante, mas em várias coisas, pessoal. Até em ser o workaholic também, a pessoa que trabalha e não pisa em casa por nada, arruma 2, 3 trabalhos. Você vai ver muitas vezes é uma repetição, né? E que já acontecia. A pessoa acha que aquilo é normal, né? Aquilo é ser um padrão. E não é, né? É tudo questão de olhar para poder entender melhor. Então a gente falou aqui da ordem e hierarquia. Vamos falar da última lei, né? Assim já consegue fechar, porque às vezes elas vão se mesclando uma com a outra, né? Essa última lei aqui é a lei do equilíbrio, do dar e receber, né? Então essa lei também é muito importante. Quando ela é infringida, ela acaba também trazendo muitas consequências aí para o sistema, né? Então, equilíbrio do dar e receber. Vamos falar primeiro, eu acredito que é interessante falar de relacionamento, de marido e mulher, namorado, né? Iguais ali, relacionamento de iguais, né? Ali eu vejo a importância grande do dar e receber, da compensação das coisas, né? Não é ser egoísta. A Andressa falou do amor incondicional, né? Nesse caso, gente, ele tem condição, sim, né? A condição é o equilíbrio, né? O dar e o receber, não existe um lado só que tem esse amor, que não tem fim, que faz tudo pelo outro. Se o outro também não tiver um paralelo, né?
se o outro não perceber que é necessário fazer também pelo parceiro para equilibrar, vai causar muita disfunção. Né? E uma coisa que é muito curioso, eu não estou dizendo que eu concorde com o que acontece, mas é uma coisa que acontece por causa disso. Se um dá muito mais para o outro num relacionamento de casal, esse um geralmente no sistema ele é traído. Acontece muito. Aí você fala, como assim, né? Eu não estou falando que eu acho isso certo, eu estou falando que isso acontece e que geralmente isso acontece nos sistemas, né? Por isso a importância do equilíbrio. Então, muitas vezes a pessoa, olha que coisa dura de entender, a pessoa é traída porque ela dá demais para o outro. Ela dá demais, muito mais do que ela recebe. O outro ele fica inconscientemente de não saber como lidar com aquela situação, né? Ou ele muitas vezes desiste do relacionamento porque ele não consegue retribuir tudo aquilo, ele nem sabe fazer assim, porque às vezes ele no sistema dele não tinha isso, né? Não aprendeu. Ou ele busca uma compensação num outro relacionamento fora. Complicado, né? Mas é o que acontece, é o que Bert já percebeu lá atrás, né? No mais de 30 anos trabalhando com as constelações, e é o que nós percebemos, né? Muitas vezes, a hora que se vê um caso de pessoas que são traídas, muitas vezes são pessoas que estão dando demais aí para o outro, né? Sem estar trabalhando com essa questão do equilíbrio. Por isso, gente, que é importante, tá? Eu vou dar uma dica aí, principalmente porque eu sou homem, né? E o pessoal brinca, a mulher é muito sentimental, ela quer muito que o homem perceba, que ele sinta, que ele saiba das coisas sem que elas digam nada, né? Então, mulheres, quando vocês querem uma coisa, vai lá e fala, ó, eu tô querendo mais carinho, viu? Você tá dando pouco. Deixa claro o que tá acontecendo, porque às vezes o cara não tá percebendo, ele tá na correria, e para homem, muitas vezes, para a maioria dos homens, quando não é verbalizado uma coisa, ele não percebe, né? Então, muitas vezes, a mulher espera essa percepção, né? Ela corta o cabelo, entra em casa, não fala nada. Aí, daqui a pouco, o que você tá estranho, amor? Nada, não. E o cara não percebeu o cabelo cortado. Aí ele começa, né? Eu não sei se você já viu, você deve ter visto umas pregações do pastor Cláudio. Ele brinca muito com o negócio de relacionamento. Eu adoro as encenações que ele faz, assim, porque a gente se reconhece ali, né? É muito bacana. E é verdade, gente, é muito importante a conversa, né? A comunicação dentro do relacionamento. Que isso nunca se perca, né? Porque quando não existe essa permissão para se conversar, para se colocar o que realmente está se sentindo, é onde principalmente vai começar a ferir essa lei. Né? Então, se perceber... Até o óbvio precisa ser dito. Até Exato. o óbvio precisa ser dito. Porque, gente, nós temos educações diferentes. E aquilo que é óbvio para você pode não ser óbvio para o outro. Então, Exato. eu vejo que muitas coisas aconteciam aqui. Eu falava, gente do céu, não é possível, né? E aí eu entendia que era só... aqui em casa tem que ser muito, muito... Ó, lá vai eu passear pela casa de novo. Eu tinha que ser muito, muito clara. Porque, por exemplo, esses dias assim, o Eduardo vai buscar as crianças na natação. E ele tem mania de pegar os meninos na natação e vir... Deixa eu só ver quem é, só um minutinho. Quem é? E aí ele tem a mania de ir para o supermercado depois. E, às vezes, não dá para ele ir para o supermercado, porque às vezes as crianças têm que fazer tarefa antes de ir para a escola. Aí ele chega aqui na hora das crianças comerem e sair. E aí é aquele estresse. Então, hoje, quando é ele que vai fazer alguma coisa, já fala assim, ó, você vai lá e aí você vai fazer assim, 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 e aí depois você faz outra coisa. Bem, aí ele fica puto. Ah, você vai ser idiota, isso aqui. Eu falo, não, só vou esclarecer para depois não ter problema. Então, tem que ser com jeitinho, sem parecer que você está mandando, né? Tem que ser conversadinho ali, senão... Aí não faz também.
Como pode ser mais fácil? Porque aí você não pode ter mãe. Outra coisa, assim, que aconteceu muito sobre essa questão do ser grande e pequeno, tal, como a gente estava falando, né? Nós somos diferentes. Então, a minha família já é mais assim, né? A gente gosta, né? Uma vida mais agitada. Ele já é mais pacato, mais tranquilo, tal. Então eu comecei a ver ele como pequeno. Então tudo na minha casa eu resolvia. Tudo era eu que resolvia. Tudo eu ia lá e resolvia. Então aquilo foi me sobrecarregando, entendeu? Foi me deixando sobrecarregada. E aí eu comecei a não ver, né, a finalidade ali da relação. Então hoje, muitas vezes, eu finjo de morta, sabe? Para deixar a gente tem que saber dividir, como são acordos, né? Relacionamentos são acordos. Então tem coisa que eu me finjo de morta, assim. Não sei, como será que pode resolver? Como pode melhorar? Não sei. Você já falou com alguém a respeito? Embora eu saiba, mas eu prefiro não saber, porque eu já tenho as outras responsabilidades para dar conta de mãe, de criança, né? E o homem, ele precisa ter as responsabilidades dele. Porque ontem eu estava vendo um vídeo de um cara dele falando sobre o homem, né? Ser o protetor da mulher, o provedor da casa, né? Essa questão de proteger não é estar acima, mas estar à frente, né? Porque para o homem entender a sua dor, ele tem que estar na sua frente recebendo junto com você aquilo que você sente. Porque se ele não entende a sua dificuldade, a sua dor, como é que ele vai te ajudar, te apoiar, te proteger? E muitas vezes as mulheres, principalmente na nossa geração, hoje elas são muito fodas, muito fortes, muito donas de si. E aí reclamam dos relacionamentos, os relacionamentos não dão certo, separa, trai, como você falou, porque não, né, descarta, troca, não funciona, não serve, isso aqui. Mas como que o outro vai saber se ele não entende qual que é a sua dor, qual que é a necessidade, né? Então, assim, são muitas coisas. Gente, realmente, numa live para falar sobre esse assunto é pouco, né? Relacionamento. Mas, para resumir, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. O pertencimento, todos fazem parte. Para quem já teve outro marido, para quem já teve outro relacionamento, ou para quem está casado com alguém que já teve uma ex, e você quer excluir essa ex, você quer matar essa ex, você quer... Tudo que você rejeita, de alguma forma, continua se fazendo presente. Exato. Tem que faz parte, pertence, veio primeiro, né? E é o dar e o receber. Se você está dando demais, se você acha que está entregando demais, começa a aprender a receber. Eu vejo assim que muitas pessoas têm dificuldade no receber. Nós não fomos ensinados a receber. Nós só fomos ensinados a dar. E a primeira coisa que você ganha em presente, você fala, não precisava. Imagina, não precisava. Né? Uma gentileza, às vezes uma gentileza, um carinho. E aí você fala, nossa, mas eu posso fazer isso por mim. Você pode, mas como seria você receber isso, né? E é isso. Foi muito gostoso hoje bater esse papo sobre esse assunto. Eu gostaria, gente, que vocês mandassem mais perguntas, falassem mais sobre as dificuldades de vocês, para a gente poder conseguir trazer a consciência dentro da necessidade de vocês, né, Alan? Porque as dicas, os exemplos, eles são infinitos. Mas vocês trazendo a dificuldade de vocês, como a Adri falou dos ciúmes, né? Ela falou que ela é 36% rígida e que ela tem muita dificuldade nos relacionamentos, né? Os ciúmes é porque você está em dor, né? Algum problema de autoestima que precisa ser trabalhado, né? Reconhecimento, enfim, de sentido de vida, protagonismo. Então, a rígida ciumenta insegura é porque ela está num lugar que não é dela. Ela precisa se encontrar aí, se apoderar de si mesma, porque senão a gente fica nessa competição. Exatamente. Por isso que a gente tem que sempre buscar o nosso recurso, né? Por isso que a gente tem que sair da dor, para isso que existe a terapia. A gente tem a terapia é vida, né? Então,
Até nós somos terapeutas, fazemos terapia também. Isso é importante, entendam isso, né? Ninguém tá, não é porque nós estamos aqui falando a respeito de um assunto que nós não temos dificuldades nenhuma na vida. Imagina, a gente já está aqui justamente para poder aprender a cada dia mais, né? Então, a gente recomenda a mesma coisa para vocês. Mas foi muito bom o nosso bate-papo de hoje. Você tem mais alguma coisa para falar, Andressa? Eu não sei, eu pensei, você quer fazer alguma vivência, alguma facilitação específica? Que a gente já está hoje às 9 horas, a gente podia deixar para combinar para uma próxima, a gente pode até estender esse assunto aqui. Se vocês, pessoal, tiverem sugestão de assuntos também, deixem nos comentários para a gente depois que postar o vídeo, para a gente poder estar trazendo melhor para vocês aqui. Né? Esse assunto fluiu bem bacana, eu gostei também. A gente pode até estar falando mais sobre isso, né? Ou pegar um específico aqui e falar só sobre, por exemplo, relacionamento ou algo assim. Mas eu achei que foi bem bacana hoje. Embora, assim, é rápido, né? Porque a gente sabe que ficou milhões de coisas para trás para ser dito aqui. Conforme a gente vai rodando, a gente vai percebendo, né? Mas eu acho que é isso. Combinado, então. Gratidão, Aula, por mais esse dia, pela essa parceria aí que a gente já vem arrastando desde a pandemia. Muito bom, sinto muito à vontade em estar aqui, o pessoal participa. Vamos fortalecer mais isso aqui para que mais pessoas possam ser curadas também. Gratidão, gratidão, gratidão. Viu, gente? Boa semana para todos vocês. Andressa, muito obrigado, Andressa, pela parceria, né, pela contribuição de sempre. E muito obrigado, pessoal, pela participação, por estar conosco até agora. Então, até a próxima terça-feira. Grande abraço.